Então, é muito usual em sistemas industriais você ter uma curva inversa e depois um tempo definido. Se usa muito em sistemas de distribuição apenas as curvas inversas, né, coordenadas entre si. Nos sistemas industriais, a gente costuma botar um tempo definido, certo? Esse tempo definido, ele mantém um tempo definido aqui para uma longa região de corrente. É geralmente ali que você vai estar a tua corrente de falta e a tua corrente de arco. Qual que é o ganho que eu tenho em um tempo definido? Bom, o meu ganho em tempo definido, né, é que eu consigo, tanto para uma corrente de falta, quanto para uma corrente de arco, que é menor que a corrente de falta franca, eu consigo fazer com que elas atuem num tempo rápido e no mesmo tempo definido, certo? Os próximos relés a montante também é mais fácil a coordenação, porque eu coloco apenas um tempo definido, certo? Pode ser com a mesma corrente, com um tempo de coordenação a mais. Então fica muito simples também a coordenação. Então o que seria esse I-limite aqui que eu chamei? I-limite, correntes de falta acima desse ponto, pode haver descoordenação com dispositivos ajusantes. O que são dispositivos ajusantes? São os dispositivos que estão à frente. Então, você vai ter um dispositivo à frente aqui desse relé em questão, que vai estar atuando lá num tempo menor que o teu tempo relé, né? Nesse tempo definido. Porém, se você cair nessa situação aqui, né, da descoordenação, a tua curva inversa, ela chega num ponto que ela começa a atuar antes que a tua curva de tempo definido. Então, aqui você vai ter uma aceleração, né, da tua atuação do teu relé, né, podendo provocar uma descoordenação com o relé que está à frente, a jusante, certo? Então, como que a gente resolve isso? Bom, na prática, você pode evitar essa região de descoordenação. Você pode trabalhar nessa região abaixo dessa corrente limite que eu chamei aqui, certo? Então você garante que a tua corrente vai estar, que você pretenda que ela seja sensível, vai estar aqui no teu tempo definido, certo? Quando a gente lança, até no PTW, a gente lança essas curvas, né? A forma que nós cadastramos o equipamento já faz com que quando você lança a curva inversa e a tempo definido, né, o próprio software já, conforme a gente cadastrou o equipamento, já corta essa curva inversa e fica só esse formato aqui, certo? E ela não aparece a curva inversa depois. Então eu tenho que tomar um cuidado sempre para mim plotar também a curva inversa, toda ela, para mim ver realmente se ela está passando acima do meu limite aqui, certo? Se você não quiser cuidar dessa região, aí você tem que fazer uma lógica no relé. Aí é mais complicado. Se você não quiser cuidar dessa região, né, fazer com que sempre o tempo definido ele esteja atuando a partir do seu início até o fim e tendo o bloqueio da curva inversa quando elas se encontrarem, os dois tipos de curva, então você tem que fazer uma lógica no relé. Então você faz uma lógica. Já ouvi, né, que alguns relés, o relé, por exemplo, da Areva, que agora é da Schneider, ele teria aí uma opção já de bloqueio inserido lá nos parâmetros, que a partir do momento que começa o tempo definido, é bloqueado a curva inversa. Mas na maioria dos relés não é assim, tome cuidado. Então na I3E, Standard 141, capítulo 4, fala sobre os valores aproximados mínimos das faltas em sistemas de baixa tensão, levando em conta o efeito de arco elétrico. Nesses casos, num curto-circuito monofásico, o valor pode chegar a 38% do valor da falta franca. Então, por que esse tipo de curva é usado em disjuntores de baixa tensão? Também é usado nos relés de média tensão, né? Seguindo a coordenação, aqui a gente também usa tempo definido, tanto na baixa quanto na média tensão. Mas especialmente na baixa tensão é porque as correntes de arco elétrico
são muito inferior às correntes de falta franco. Então, você tendo aqui um tempo definido, com ajustes mais baixo, você consegue aí garantir que você também atue aí para as correntes de arco elétrico, certo? Esse ajuste aqui não pode ser, claro, impeditivo de uma partida de uma corrente de motor, por exemplo. Então, esse ajuste aqui, tempo definido, na baixa tensão, a gente começa em torno de 3 vezes a corrente nominal do disjuntor, tá? 3 a 4 vezes. Aí você garante aí que você vai ter, não vai impedir as partidas de motores. Motores grandes geralmente tem partida suave. Então, eu queria falar esse detalhe para vocês, que é bonito, é usual, é muito usual no sistema industrial, mas vocês têm que cuidar com essa região aqui de descoordenação. Vamos falar um pouquinho sobre proteção de terra, então. Especificamente em relação aos sistemas aterrados por impedância. Quando você tem um sistema aterrado por impedância, você tem correntes de falta fase terra menores, né, do que se você tivesse um sistema solidamente aterrado. Então aqui, no caso aqui de um transformador estrela aterrado por uma impedância, certo? Então ela é ligada a essa impedância no ponto neutro aí do teu transformador, o teu X0, o teu terminal X0, certo? Então, nessa situação, você tem correntes de falta terra limitados. Então, digamos que tem aqui uma falta aqui nesse último ramal, certo? Então, essa falta terra ela vai circular, vai subir pelo aterramento, certo? De alta impedância aqui, e vai seguir até a fase e vai retornar. Então, o teu 3 e 0 vai circular, certo? E vai passar pela tua impedância aí do ponto neutro, e isso vai fazer com que limite aí tua corrente de falta. Nesses casos, então, até nesse exemplo aqui, o que você põe? Geralmente você põe uma proteção 51G lá, né, no ponto do aterramento, certo? Esse aqui é o último dispositivo a atuar, ele tem que coordenar com as saídas, certo? Então tem que coordenar com as saídas, é o último a atuar. E ele também atua aí no dispositivo, né? Se isso aqui é um transformador, certo? Não aparece o primário, só o secundário, mas esse 51G ele vai derrubar lá no primário do transformador, certo? E aqui os ramais de saída, cada relé derruba o seu relé de saída, certo? Você pode fazer uma proteção que você lê o residual das correntes das fases. Você lendo o residual das correntes das fases, tem um somatório de A e B e C, e você então tem a corrente de neutro. Então tu tem uma corrente de neutro medida pelo residual das fases. Então as fases aqui, você faz com que elas se somem, né? Elas ficam em paralelo, se somam, né, no teu sensor de neutro do teu relé, e quando elas se somam, e A mais B mais C, então ela é a própria corrente de neutro. Uma corrente aí medida pela residual das fases. Acontece que as fases ela tem relações grandes, porque às vezes tu tem cargas grandes, então tu tem uma relação de TC grande. O teu relé geralmente ele tem um ajuste vinculado à tua relação do teu TC. Então aí tu pode botar um ajuste de TAP de neutro, né, baseado aí em 10, 5% da tua corrente nominal do teu TC. Então tu fica limitado, né, ao ajuste de neutro em relação aos teus TCs das fases. Então se criou, né, a ideia de ter um TC só para medir o terra. Qual é o ganho? Tu consegue botar uma relação mais baixa, né? Porque você não precisa mais proteger a tua carga, que é uma corrente alta, certo? Você não precisa dimensionar para isso e nem para as correntes trifásicas que são altas. Aí você põe uma relação mais baixa, isso é bom para ser sensível, ter um ajuste, possibilidade de um ajuste menor no 51G, certo? E que consiga aí ser sensível ao ajuste aí para proteção desse caso que a corrente falta fase terra é menor, certo? Então, outra coisa importante, quando vocês têm resistor, geralmente aí o fabricante já te manda um monitoramento desse resistor, certo?
Então, para evitar que tenha um rompimento aí da resistência e você não fique sabendo. Então, fica monitorando ali 24 horas essa resistência. Se você tiver uma abertura desse resistor, o sistema se comporta como um sistema isolado. Se comportando como um sistema isolado, você vai ter aí sobretensão quando nas fases sus, quando tiver um curto fase terra, e vai estar sujeito aos transitórios de sobretensão aí, que pode danificar todo o teu sistema. Certo? Então o sistema aí nem está preparado para esse isolamento aí. Fase, tá? Acontece aí quando uma fase vai à terra, no sistema aí isolado, as outras fases chegam à tensão fase terra de linha. Então, cuidar também, né? Claro que quando você fazer teu cálculo, né? A tua curva aqui, 51G, vai estar protegendo, então, a curva de suportabilidade térmica de 10 segundos aí do teu resistor. Então, o resistor é 400 amperes, um exemplo. 400 amperes em 10 segundos, então tu vai ter esse ponto, 400 amperes em 10 segundos, e você tem que proteger esse ponto. Também é usado muito TC do tipo aí toroidal, para proteger equipamentos. Você tem impedâncias aí de alto valor e gira em torno de 10 amperes, usado muito em proteção de gerador de equipamentos. E tem os de baixo valor aí, que vão de 100 a 1000 amperes, que são usados mais em sistema de distribuição, para você não limitar tanto assim a falta fase terra. Também é usado aí para... Alguns também usam para produção de motores, aí um valor aí de 100, 200 amperes, certo? Aqui eu coloquei aqui, geralmente esses ajustes são setados em 10%, até 10% do valor da tua resistência. Então, uma resistência de 200 amperes, aí tu tem um ajuste máximo aí de 20 amperes. Tu teria que ter aqui no teu sistema. Uma regrinha aí que a gente usa na proteção, certo? E o que isso ganha? Isso protege, quando você tem a limitação dessa corrente de falta, você protege, evita maiores danos aí no teu estator, na tua carcaça, no teu equipamento, certo? E em painéis elétricos também reduz a corrente de arco elétrico, reduz também o nível de energia incidente nos painéis, certo? Então é muito usual aí, motores aí de média tensão, nós ter aí uma proteção de terra para os motores aí com um ajuste bem baixo, certo? Bom, eu vou voltar ao slide anterior. Você pode ver aqui que a gente chama aqui esse estrela, uma ligação estrela, ela possui, né, um centro aqui de ligação que você pode ligar à terra, certo? Então é aqui que você liga as suas impedâncias. Mas em alguns sistemas, por exemplo, que você tem um delta, certo? Por algum motivo você tem um delta ali, né? A Copel do Paraná, né, usa no seu sistema 13.8 os enrolamento delta com contato à terra aqui através de um transformador de aterramento, por exemplo, né, um zigue-zague. Então, o que você faz nesse caso? Você não tem um ponto exclusivo, né, o teu neutro não é acessível. O sistema é trifásico com um rolamento delta. Então, o que você faz? Nesse caso aqui, nós temos a figura de um zigue-zague. Um zigue-zague, ele consegue dar contato ao terra, certo? E ligar as outras fases em cada fase, certo? Tu vai ter um ponto em cada fase, certo? Ligado ao terra. Por quê? Porque nesse caso você quer que tenha uma corrente circulando quando der uma falta fase terra, certo? Daí tem uma série de coisas que você escolhe esse tipo de aterramento. Então, eu não quero deixar o sistema isolado. Então, eu coloco aí essa ligação à terra através, por exemplo, de um zigue-zague, tá? Eu tenho um exemplo de uma obra que nós tínhamos um caso também, enrolamento delta em 13.8 kV, e nessa obra tinha um transformador zigue-zague, né? Tensão nominal 15 kV, e a corrente de curta duração, só para vocês terem uma ideia, era de 1581 amperes.
acho que aqui é redondo, 1580 amperes. Então ele fornecia aí uma corrente de 1580 amperes em 10 segundos. É uma corrente que não é tão baixa, tá? É relativamente até alta, 1580 amperes. Então ele dá essa ligação ao terra, certo? E eu gostei dessa figura porque a gente pode tirar algumas lições. A proteção de terra, aqui chama de 51N, quando tem um TC só por terra instalado aqui, você pode chamar ele de 51G, ground, terra. Tá? Então, quando tem uma 51G, você coloca aqui no ponto que passa o teu 13.0. Então, aqui você pode ver que a localização do TC, nesse caso, é aqui nesse ponto de aterramento. Passando um 13.0 de 900 amperes, ele tem uma sequência 0 relativamente alta, que vai limitar a tua corrente fase terra, certo? Então vai subir o teu 13.0 e olha o comportamento aí num zigue-zague. As correntes se dividem igualmente. Então, 900 amperes, chegando pelo terra, 300 amperes para fase A, B e C. Digamos agora que você tem uma falta aqui nesse condutor mais de baixo, onde está o teu X aqui, uma falta externa. A corrente, os 900 amperes, vem, sobe, o 13.0, 1 e 0 vem para cá e vai para a falta. A fase do meio e a fase lateral aqui, elas vão subir encontrar as fases e elas vão fazer um loop, um giro, elas vão contornar pelo enrolamento delta até chegar na fase que está em contato ao terra, que está em falta. Então, sempre aqui você na falta vai ter aí o teu 13.0. Então, por isso que chegou 900 amperes aqui no ponto da falta. A gente subiu pelo zigue-zague, pelo ponto de aterramento, e chegou até a falta os 900 amperes. Dessa forma, é um artigo aí que eu encontrei aí, achei interessante mostrar para vocês. Bom, se você não tá satisfeito então com essa limitação, no caso eu dei um exemplo para vocês, um zigue-zague aí limitando 1580 amperes. Eu quero ainda reduzir ainda mais, limitar ainda mais uma corrente de falta à terra, eu posso então acrescentar um resistor tranquilamente aí no ponto aí comum de aterramento. Posso colocar um resistor, você limita ainda mais e veja que igualmente a corrente depois que sobe teu 13.0 se distribui nas 3 fases. Então essa é a ideia. Eu queria falar aqui de um outro ponto. Não é tão usual, mas a gente põe até por questão didática, tá? Eu queria falar outra coisa aqui que eu anotei. O zigue-zague, voltando ao zigue-zague, ele tem baixo consumo em carga, tá? Então, e quando acontece a falta fase terra, ele tem uma contribuição boa. Então, em carga, ele praticamente não contribui, em curto fase terra, ele contribui, o que é bom. Tinha anotado aqui para mim não esquecer, certo? E aqui, então, você pode usar também, não é muito usual, eu posso criar um ponto ao terra, então, colocando aí um transformador de distribuição, por exemplo, tá? E fazer aí meu ponto, minha ligação das fases ao terra. As desvantagens em relação ao zigue-zague é que são mais caros e precisa mais material isolante, etc. O secundário em delta fica fechado circulando os componentes sequência 0. Então vai subir o teu 13.0. Pode ver aí que ele colocou uma resistência também aí no teu ponto para limitar a corrente. E aí sobe pelas fases. Aqui é a mesma coisa, né? A fase que está em falta vai direto para falta, né? E as outras correntes elas vão dar um loop aí e vão voltar até encontrar a tua fase que está em falta. E aqui você vai ter o teu 13.0 que vai retornar pelo aterramento. E o delta vai ficar ali rodopiando aí a componente sequência 0. Vocês podem ver aí, eu coloquei também o livro aí que eu retirei essa imagem, certo? Então é bem interessante aí essa parte aí de aterramento. Queria falar aqui sobre oscilografia também.
Queria dar um exemplo para vocês, então, para nós finalizar essa parte, uma oscilografia. Não sei se vocês já tiveram acesso, né? Vocês podem baixar as oscilografias tendo o software de cada relé tem um software, certo? E você conectando com o relé, você consegue fazer aí, baixar os eventos, certo? Você consegue baixar os eventos, oscilografias. Então tem todas essas gravações. Você pode parametrizar quais registros você quer que grave aí na oscilografia, certo? Então pegando uma oscilografia aqui, baixada de um relé, até foi uma falta no sistema de distribuição. Como que começou e como que evoluiu essa falta? Essa falta aqui vocês podem ver que em cima é a corrente na fase A, embaixo é da fase B, depois a fase C e depois a tua corrente de neutro, certo? Aqui a escala está muito pequena, mas ela tem um pico aqui de 2000 amperes na escala das fases, e na escala de neutro aqui está em 300 amperes mais ou menos. Dá para ver primeiramente que essa falta aqui levou bastante tempo, né? Ela durou bastante tempo, então os dispositivos de proteção aqui demoraram para atuar, né? Levaram um tempo aí para atuar, bem grande até, né? Mais que 2 segundos aqui de gravação, certo? Você pode também parametrizar tempo de pré-falta, né? Um tempo de falta e pós-falta. Então o que queria mostrar para vocês aqui, que tudo se iniciou aqui no sistema de distribuição com uma falta fase terra, a falta na fase C contra o terra. Então você pode ver que houve um aumento aqui da corrente na fase C, também houve um aumento aqui no corrente de neutro, então a gente deduz que foi uma falta fase terra. Olha só, posteriormente a falta evoluiu, tá? Falta pode evoluir por vários detalhes aí, mas principalmente aí com a evolução do arco elétrico, certo? Você diminui aí a resistência entre as fases e você pode evoluir rapidamente de um arco monofásico para um arco bifásico e trifásico. Isso é muito comum, principalmente em painéis elétricos também. Então o pessoal, às vezes, os painéis elétricos, até o pessoal põe aquela isolação nos barramentos, né, para evitar que a falta evolua. Até a norma, né, a I3E 1584 trabalha com corrente de arco trifásico, né? Então eles entendem que a falta ela rapidamente evolua para o trifásico, tá? Claro que não é regra. Então aqui ela evoluiu para um bifásico. Então entrou a fase A também. Então veja que na primeira etapa a corrente da fase C era igual à corrente de neutro. Depois a corrente bifásica, a corrente A mais a corrente IC se tornou minha corrente de neutro, um bifásico terra. E depois evoluiu para um trifásico, ou seja, entrou a corrente na fase B. Então tem IA, IB e C. Num sistema equilibrado, você sabe que IA mais IB mais IC é igual a zero. Por isso zerou a corrente no neutro. Eu acho muito interessante aqui porque você pode ver a evolução aí da tua falta e ver aí no sistema também nos teus gráficos aí da tua oscilografia. Então foi isso que eu registrei aqui para vocês. Então o curto-circuito inicia com curto fase terra, resultando em sensibilização direta do relé de neutro terra. O curto evolui para um curto bifásico terra, né? Também sensibiliza o relé de neutro. E depois ela evolui para um curto trifásico. Como sistema equilibrado, consequentemente gera uma falta trifásica equilibrada e N igual a zero. Então o relé de neutro não foi sensibilizado, ele passa a não ser mais sensibilizado, certo? Pode ver também aqui que você tem uma pouca componente DC, certo? Uma componente DC ele joga a tua forma de onda para cima, né? Então ela deixa mais assimétrica a tua forma de onda. Quanto mais perto da tua geração do teu gerador, maior vai ser o teu X sobre R, maior vai ser a tua componente DC e maior vai ser a tua assimetria. É bom deixar sempre isso bem
claro, certo? Esse treinamento de produção de sistemas elétricos eu fazia a R$ 2.200, eu ofertava a R$ 2.200 presencial. Agora, treinamento digital, vantagem, você não tem todo aquele valor de deslocamento que você tem que ter quando você é de outra cidade, né? Em relação ao treinamento online você assiste uma vez, certo? E o treinamento digital, diferente dos outros tipos de treinamento, ele é um treinamento que você tem acesso à hora e o momento que você quiser. Então, esse treinamento de produção de sistemas elétricos digital que nós estamos lançando, ele tem 22 módulos e 22 videoaulas gravadas. Então, tem mais de 13 horas de gravação, mais de 500 slides. Então, você consegue baixar a apresentação no teu computador e todas as videoaulas estão na plataforma, que você tendo internet, acesso à internet, você pode acessar o momento que você quiser, certo? E como, se você tiver alguma dúvida, como se interage? Na plataforma você pode fazer perguntas e lá eu estarei respondendo, certo? Então esse treinamento aí, se você se interessou, se você é da área, se você quer aprender, eu diria que seria muito importante. Então, eu tenho aí conteúdo baseado aí na experiência, na prática, né, em treinamentos, no curso de especialização. Então, tem um vasto conteúdo aí para você quiser aprender, totalmente acessível aí para você, certo? Nós estamos vendendo na plataforma da Hotmart. Então você pode acessar, tem um link, o link do canal, tem o link do treinamento também. Se você quer adquirir o treinamento, você pode clicar no link e você vai ter aí a promoção de divulgação a R$ 997 reais. Você pode parcelar em 12 vezes de 97 com 14 no cartão. Depois que você comprar, você vai ter acesso, então você vai receber um login com acesso aí ilimitado à plataforma, certo? Você pode tirar dúvidas comigo, tem meu contato de e-mail, na plataforma você pode interagir tirando dúvidas, certo? Então eu agradeço, tá, pessoal? Para nós não passar muito da hora. Aproveitem, então. Se vocês têm interesse, vocês não vão se arrepender aí desse treinamento, certo? Abraço, grande abraço. E se vemos, tamo junto. Muito obrigado. Deus abençoe vocês.